Olá, eu me chamo William Mello e sou professor de matemática aqui do canal Matemática Paralela. A gente vai começar uma série de vídeos em que eu vou resolver questões de raciocínio lógico matemático na banca Quadrix de nível médio, tá? Para o concurso do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, que está previsto agora com o edital lançado em 2021, tá? Se você quer aprender um pouco, se preparar, vem comigo, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a uma nova questão aqui da banca Quadrix, tá? De ensino médio, raciocínio lógico, para quem está se preparando com o curso do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, tá? Então vamos lá, bora pro comando da questão. Essa questão ela foi do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal em 2018, tá bom? Então pega aí o comando dela. Considerando que Mário seja assistente de tecnologia da informação de determinado Conselho Regional de Medicina e a seguinte proposição a respeito das atividades de Mário no referido órgão, tá? Então, para a gente considerar essas duas coisas aí, que ele seja um assistente de tecnologia, para a gente considerar essa proposição. Proposição P. Mário dá suporte às salas de treinamento e executa os scripts de atualização do banco de dados, tá? Ele pede para que a gente julgue os itens a seguir. O item que nós temos agora é, simbolizando P por A e B, a negação da preposição P será a proposição R. Mário não dá suporte às salas de treinamento, nem executa scripts de atualização do banco de dados, cuja tabela verdade é apresentada abaixo, tá? Então volta aqui comigo, tá bom? Olha só, voltando aqui comigo, a gente tem a proposição P, tá aqui, ó, Mário dá suporte às salas de treinamento e executa scripts de atualização de banco de dados. Então observa uma coisa, ele fala que para a gente tomar essa proposição composta, tá, como sendo esse primeiro pedaço aqui a conjunção e o segundo pedaço aqui como sendo uma proposição B. Então essa proposição P, ele pede para que a gente tome ele como uma proposição P, A, E, B, tá bom? Para a gente tomar essa proposição dessa maneira. A proposição R, ele me diz que essa proposição R, isso daqui já é o item, tá? Que a gente tem que julgar. Ele já me diz que a proposição R vai ser a negação dessa proposição aqui, tá bom? Ele fala que a proposição R é a negação e que a tabela verdade tá aqui. A tabela verdade, na realidade, ela só é até essa parte aqui, tá? Vamos ficar claro quanto a isso, tá? A tabela verdade que está na questão. Nós temos a proposição A, a proposição B e a proposição R. Essa parte aqui eu vou já te falar o porquê que coloquei ela aqui, tá bom? Então vamos primeiro olhar a proposição R. A proposição R, ele fala que Mário não dá suporte às salas de treinamento nem executa scripts de atualização do banco de dados. E ele me diz que esse item aqui, que essa proposição R, ela é a negação da proposição P. Vamos ver se é verdade? Esse não aqui está negando a primeira proposição, tá bom? A proposição A, que pertence à proposição composta P. Beleza, está negando. Isso é uma forma. Uma das formas de você negar uma proposição composta conjunção E, seria você não A ou não B. É uma das formas de você negar, tá bom? Na verdade, é uma das formas não. É a forma de você negar, perdão. Então, a gente tem que negar a primeira, negar a segunda e colocar um ou, tá? Vai mudar o E, a conjunção, por uma disjunção, tá? Uma disjunção simples. Então, Mário não dá suporte às salas de treinamento, nem executa scripts de atualização do banco de dados. William, cadê o outro não? Cadê o E ou o ou? Cadê o William? Ele coloca aqui um nem, né? Que seria para a segunda proposição, que é a proposição B. Ele coloca esse nem. Esse nem aqui, a gente poderia substituí-lo sem perda de sentido, né? Da proposição composta, pelo e não. A gente poderia substituir dessa maneira aqui. Então ficaria: Mário não dá suporte às salas de treinamento e não executa scripts de atualização do banco de dados. Agora que está o problema. Porque quando eu nego a minha conjunção, que é a proposição P, a proposição composta P,
eu tenho que negar a primeira proposição, feito, negado, foi negado. Eu tenho que negar a segunda, feito, foi negado. Mas eu tenho que trocar a conjunção e pela disjunção ou, que não foi feito aqui. Quando ele coloca esse nem aqui, ele está falando e não. Ou seja, ele não faz uma coisa e não faz a outra. Mas não deveria ser assim, a negação dela. Então essa, pela proposição R, a gente já sabe que o item está errado, tá? A gente vai só falar sobre a tabela verdade para que você também não caia. Porque o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter te colocado a proposição correta. Isso poderia te induzir a achar que a tabela verdade estava correta, tá bom? Então, olha só. A tabela verdade que ele dá é onde tem essas três colunas aqui. A proposição A, a proposição B e a proposição R, tá? Aí, olha só. Quando eu tenho A e B, eu tenho essas combinações aqui. A e B, as duas primeiras verdadeiras e as duas outras falsas. Então, agora eu vou fazer umas combinações aqui com a B e verificar. Quando eu tenho a proposição P, que é a proposição A e B, só vai ser verdade quando as duas forem verdade, tá? Então, o Mário dá suporte às salas de treinamento e executa o script de atualização de banco de dados. Então, a proposição P ela só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Essa é a tabela verdade da conjunção, ou seja, do E, tá? Então, só vai ser verdade quando as duas, somente nessa hipótese, quando as duas forem verdadeiras. Então, quando A e B forem verdadeiras, a conjunção E vai ser verdadeira. Então, no restante, todas são falsas, tá bom? Todas são falsas. Aí, o que aconteceria? Como R é a negação da conjunção, da proposição P, né, que seria A e B, então R deveria ser o contrário. Como assim, William? Eu não estou negando? Então, quando eu nego, eu mudo o valor lógico, né, da minha proposição. Então, quando ela fosse verdadeira, ela deveria ser falsa. E quando ela fosse falsa, ela deveria ser verdadeira. Então, nesse caso aqui, eu tenho verdadeiro, falso, falso, falso. Ou seja, na proposição, na proposição que é uma conjunção E, eu tenho o valor lógico dela só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Mas quando pelo menos uma for falsa, né, como é os outros casos aqui, ó, tem uma falsa e as duas falsas, então sempre o valor lógico vai ser falso. Então, nesse caso aqui, a proposição R, que seria a negação dela, deveria fazer com que ela fosse, no momento em que ela fosse falsa, ela deveria ser verdadeira. No momento que ela fosse verdadeira, ela deveria ser falsa. Para que mudasse, né, para que a negação fosse exatamente o contrário da conjunção, tá bom? Então, nesse caso aqui, a tabela verdade também está incorreta, tá? Aqui deveria ser falso e todo o restante verdadeiro para que fosse o contrário da minha tabela verdade aqui, tá? E que essa tabela verdade fosse verdadeira, ok? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha aí, se esse vídeo te ajudou, se você teve compreensão no conteúdo que eu utilizei durante esse vídeo, e se você puder, claro, a minha chave ela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E faz um pix aí, por favor.